Estamos de volta, meu querido, com esse bate-papo maravilhoso. Deus tem falado sobre o nosso espírito, nos alegrado na presença dele. Estamos aqui com o Wesley falando das coisas de Deus e quanto mais se fala do reino, mais o reino nos retribui com a majestade de Deus. Wesley, dando continuidade, fala um pouco sobre as perspectivas do reino de Deus, o que é da continuidade, de onde você parou. Vê aí o que você quer falar para nós aí das coisas de Deus, que hoje eu não quero nem conversar, mas só quero escutar, só quero me alimentar. Vamos edificar, mano, vamos edificar. Então, nós paramos aqui sobre o que não é o reino não é um lugar, não é a igreja, o reino não é o céu. E agora, o que é o reino, né? O reino é o direito que Deus tem de governar, de exercer domínio sobre as coisas. O reino de Deus, a primeira vez que nós vemos o reino de Deus estabelecido é em Gênesis, quando ele cria todas as coisas em 6 dias e no último dia ele cria Adão. E é interessante porque Deus ele cria Adão com um propósito, com um objetivo. Ele cria Adão para ser a sua imagem. Né? Colossenses 1,15, quando fala do segundo Adão de Jesus, ele fala, ele é a imagem visível do Deus invisível. Porque o primeiro Adão foi criado com esse encargo de ser a imagem física ou a revelação física do Deus que é invisível. Sim. E ele cria o homem com esse caráter, com essa função de ser a sua revelação física, revelar o seu caráter, revelar a sua personalidade, mas também ele cria o homem com o objetivo de ser rei sobre todas as coisas. Por isso, um dos principais encargos é domine sobre todas as coisas. Governo sobre... Governe sobre todas as coisas. Então, irmão, para você que tem uma crise de identidade, se eu puder agregar algo você foi criado para ser rei, para governar todas as coisas. Esse é o propósito original de Deus. Deus não nos fez para nós sermos salvos, né, para nós aceitarmos Jesus. Deus nos fez para governar todas as coisas. Uau! Então, o propósito eterno... A salvação, no caso, foi um segundo plano. Por causa do erro do homem. Exatamente. Eu gosto de usar a expressão que a salvação é o plano adicional para devolver o homem ao plano original. Sim. Então existe um plano original. Você é Deus sobre todas as coisas. Imagina Deus dizendo, você agora é Deus na terra. Literalmente, o homem é Deus na terra. A ponto de que o homem olha e se move no jardim e tudo que ele ordena acontece, é feito. Porque a criação está olhando para Adão e não está vendo Adão. Está vendo Deus. Sim. A criação viu o Senhor em Adão. O caráter, a imagem, a aparência, a personalidade. Abrindo um parêntese, como a igreja devia resplandecer em nossos dias. Exatamente. É o que as pessoas deveriam olhar, né, para a igreja de Cristo e ver quem? A igreja não, ver Cristo. Uau. Inserido. Por isso, no seu trabalho, né, cara, onde a gente trabalha, eu costumo dizer que para colega de trabalho e familiar a gente não abre a Bíblia, a gente não prega, a gente se torna. Então, essa é a ideia. Né? Adão não foi criado, não foi dado uma Bíblia para ele. Adão foi criado e Deus falou, agora você deve simplesmente, olha isso, cara, simplesmente viva. Resplandece. Uau! Aí. Tipo, você vivendo, Adão, comendo do fruto, vivendo para sempre, você vai estar cumprindo o seu propósito. Cara, imagina, tipo, ele já carregava o caráter, a personalidade de Deus. É muito incrível isso, cara, é muito incrível. Deus pega, cria Adão, depois que cria Adão, em Gênesis 2:7, ele planta um jardim na região do Éden, pega esse cara que ele criou do pó da terra, coloca dentro do jardim e faz com que esse jardim produza as mesmas árvores que tinha na terra, que a terra produz animais, os mesmos que tinha na terra. É como se o jardim do Éden fosse uma base de treinamento apostólico para enviar o homem depois para a terra que ele foi formado. Né? É interessante quando o homem cai, em Gênesis 3, o decreto de Deus você não pode mais ficar comigo. Nós nos tornamos inimigos. Agora você vai voltar para a terra da qual você foi formado. Então a terra que Adão está cultivando dentro do jardim não é a nossa terra aqui. Né? E é interessante abrir um parênteses também, que é uma curiosidade, que a mesma árvore que estava no centro do jardim é a mesma árvore que está no centro do paraíso de Deus. Lá na promessa em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Né, onde Deus está exortando a igreja dos Efésios, e ele diz assim, cara, vocês são uma igreja top, mas vocês perderam o primeiro amor, rogo que volte,
Lembra-te de onde reconstrua. caíste e tal. Arrepende de onde caíste e tal. E lá no final, todas as 7 igrejas da Ásia que Jesus escreve a carta, ele deixa um prêmio. Se você se arrepender, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se vocês se arrependerem, eu darei a vocês de comer do fruto da árvore da vida que está no centro do paraíso de Deus. Então a árvore está no mesmo lugar. Mas o lance é que Deus criou o homem e dá ordens. Né? O que torna o reino um reino é que existe uma legislação e uma hierarquia dentro desse contexto. O que era o reino consumado? O que era o reino pleno no princípio? Era Deus governando o homem e o homem governando a criação. A criação se sujeita ao homem e o homem se sujeita a Deus. Isso é a plenitude do reino, Fábio. O homem foi criado para isso. Para ser para ser rei sobre todas as coisas e para ser submisso e obediente ao Pai. Só que quando ele come do fruto, e eu vou ser bem breve aqui, na nossa próxima conversa, né, vai ter uma parte 2, eu vou entrar com mais profundidade nisso, mas a queda do homem no jardim, a proposta da serpente não foi pare de adorar Deus e me adore. Né? A idolatria tem raiz no Éden porque a idolatria é a queda do reino. Por isso Deus abomina em toda a história bíblica do Antigo Testamento a idolatria. Porque a idolatria ela tem a raiz ali na rebelião. A proposta da serpente não foi pare de adorar Deus e me adore. A proposta da serpente foi você pode ser como Deus. E aí o homem se perde buscando ser algo que ele já era. Uau! Nossa. O homem se perdeu. Repete que deu um nó na minha cabeça aqui, deve ter dado um nó na cabeça de quem está ouvindo também. Repete aí como é que é o negócio. A proposta da serpente não foi pare de adorar Deus e me adore. A proposta da serpente foi se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. Essa é a proposta. Por que você não come? Nós vamos morrer. Não vai morrer não. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus é. Você vai saber o que Deus sabe. E aí o homem se perde procurando ser alguém que ele já era. Meu Deus. Ele já era como Deus. E quanta gente está perdida em nossos dias. Uau. Procurando algo que já está dentro Deus. dela. Uau. A nossa função é fazer com que você, que não é cristão, olhe para dentro de você e descubra que a mesma glória que está em nós, a mesma glória que estava em Jesus, está dentro de você. Sim. Precisa despertá-la, precisa ganhar forma, vir para fora. Então a raiz da idolatria é ali. É quando Deus para de ser o meu Deus e eu me torno meu Deus. O encargo de governo já estava sobre o homem. Então, Satanás, ele simplesmente faz assim, olha, você pode ser Deus sobre você mesmo. Você pode ser um rei sobre você mesmo. Você pode continuar governando todas as coisas sem precisar submeter a alguém. Sim, sem precisar dar satisfação para ninguém. Sem precisar prestar conta. Por isso que a insubmissão e a rebelião é a principal personalidade de todo ser humano. Sim, tá enraizado. Quer tipo assim, testar isso? Coloca a proposta de alguém sobre alguém para ele se rebelar contra o seu chefe. Cara, olha, eu tenho uma proposta aqui, você pode ser chefe aqui, mas você vai ter que derrubar o cara. Bora. É rápido demais, né? É muito Se a pessoa rápido, não tiver muito rápido. o caráter de Cristo dentro dela, é rápido demais. Muito ligeiro. E hoje em dia nem isso, né? Tipo, o cara se declara cristão, mas ele não carrega o caráter. Sim. Ele fala em línguas, ele é peteca. Mas ele não recebeu, ele não foi batizado no Espírito Santo, cara. Ele não recebeu a personalidade de Jesus nele, um fragmento da glória. Então ele é um crente convencional, né? Ele é um bom evangélico, mas ele nunca nasceu de novo. Então, eu estava escutando o Luiz Hermínio, ele falava sobre isso aí. A pessoa que se afasta de Cristo, que abandona o Cristo nunca nasceu de novo, porque quem nasceu de novo, quem conheceu... Uma vez salvo, sempre salvo. Sempre, não tem. Aí o calvinista, ele fala isso sem entendimento, muitas vezes, né? Não, uma vez salvo, sempre salvo. E aí dá a entender que, tipo assim, eu posso pecar e... Não, mas não é isso. Não é isso. Ele está dizendo que o quê? João Calvino, que foi um dos grandes reformadores, o que ele quis dizer uma vez salvo, sempre salvo? É que um salvo carrega evidências da salvação, que nunca mais vão sair dele. Ele vai parar lá lá no Coliseu sendo devorado por leões, mas ele não apostata da fé. Uau! É isso aí. Isso é muito forte. Então, para nós concluir essa primeira parte ali, Adão cai quando ele decide ser Deus sobre ele mesmo. Quando ele decide se governar, ser dono da sua própria vida. Sabe o que é idolatria, resumindo, Fábio? Seja dono da sua própria vida. Tome posse do seu destino, governe a sua própria vida. Sim.
É o que os coaches estão falando nos altares das igrejas. Aí é tema para mais uns quantos. Mais uns 3 vídeos. E Satanás foi um bom coach ali no jardim. Sim. Seja Deus sobre você mesmo, você tem potencial, você pode, você consegue. Você vai vencer. Você vai vencer. E, Jesus cara, amado. quando o homem come do fruto, a gente conhece a história. Ele se rebela contra Deus. E aí começa uma desordem no reino. Porque qual é a ordem correta? Deus governa o homem é a criação. Quando o homem se vira contra Deus e se torna inimigo de Deus, né? Paulo diz que aquele que pecou, ele se tornou inimigo de Deus. A criação se vira contra o homem e se torna inimiga do homem. Gênesis 3:18 diz que a terra começa a produzir erva daninha e espinho que antes ela não produzia. Porque ela está rebelde contra nós. E aí o homem que antes era a imagem de Deus, quando ele peca, ele se torna inimigo de Deus. E a palavra inimigo no hebraico é a palavra Satã. Então aquele que era a imagem de Deus agora se tornou a imagem de Satã. E a criação não quer se sujeitar àquele que não é a imagem de Deus. A criação não quer se sujeitar àquele que é a imagem de Satã. Então a desordem do reino começa. Uma rebelião total. Então o reino de Deus está todo desordenado, está uma rebelião, está uma desgraça, está todo mundo contra todo mundo. Que nem dizem juízes, cada um faz o que pensa que é certo. Exato. E aí, cara, só ladeira abaixo, né? Então, o reino de Deus, na sua plenitude, é isso. É quando Deus governa o homem e o homem governa a criação. Essa é a consumação, né? Eu gosto de fazer um paralelo entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, né? Gênesis 1 e 2 fala de um homem e uma mulher. Apocalipse 21 e 22 fala de um homem e uma mulher. Jesus e a igreja, sim. Adão e Eva. Gênesis 1 e 2 fala sobre Deus governando o homem e o homem governando a criação. Apocalipse 21 e 22 fala de Deus no meio dos homens e a criação toda restaurada. Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Gênesis 1 e 2, o jardim, um lugar na terra onde Deus habita entre os homens. Apocalipse 21 e 22, a cidade. Né? Aquilo que começa com um jardim, lá em Apocalipse se torna uma cidade. Mas a essência é a mesma, é Deus reinando sobre o homem e o homem reinando sobre a criação. Uau! Então, reino é isso, cara. Agora nós abrimos aqui um leque sobre reino incrível. Mas vamos lá. Existem 3 perspectivas do reino. O reino eterno, o reino presente e o reino consumado. O reino eterno é a basileia de Deus, é o direito que Deus tem sobre todas as coisas que Ele criou, sobre tudo que Ele fez. E quando o homem peca, o reino de Deus não deixa de existir. Mas porque aqui o homem se rebelou contra Deus, Deus tira sua influência, a influência do seu reino daqui. E Deus reina nos céus. Até anotei alguns pontos aqui na minha colinha. Salmos 103:19 diz assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo que existe lá. Qual é a certeza que eu tenho de que Deus está reinando nos céus? É a adoração. Eu li um livro de John Piper, que John Piper diz assim: a missão vai acabar, mas a adoração nunca vai acabar. Nunca. A nossa missão, o nosso serviço vai acabar. Os 5 ministérios vai acabar. A igreja vai acabar, cara. Entende? Sim. O domínio dessa era vai acabar, tudo vai acabar prédio, vai acabar tudo. Mas a adoração é perpétua. E quando a gente olha para o céu, vamos lá, a dimensão do céu, onde a sala do trono, né, o complexo chamado a sala do trono. Nós vamos ver que alguns homens que entraram naquele lugar ou tiveram uma visão daquele ambiente, como Paulo disse em 2 Coríntios 12, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, eu só sei que estava lá. Eu vi. Eu vi algo diferente lá. Essa dimensão que nós chamamos de sala do trono, ela é alimentada de eternidade em eternidade em eternidade com adoração. 24 horas por dia, 7 dias da semana. E os seres que estão lá, aquelas criaturas estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E eles cantam, eles adoram. A adoração constantemente revela que Deus é rei. Por que Deus não é adorado na terra? De dia e de noite. Coletivamente por todos, porque Deus não é rei aqui.
Mas Davi, quando ele pega a Arca da Aliança, lá de Obed-Edom, e ele traz para Jerusalém, ele tem uma estratégia. Ele diz, cara, se onde Deus é adorado, ele reina, então Deus vai ser adorado 24 horas por dia, 7 dias da semana em Jerusalém. E ele coloca a família de Amã, de Asaf e de Jedutum ao redor da arca, 24 horas por dia adorando o Senhor. E eles cantavam, venha a nós o teu reino. Esse salmos que eu li aqui, 103, 19, foi criado ao redor da arca. Sim. Né? Os levitas que estavam ali, eles cantaram isso. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Eles estavam, de alguma forma, trazendo o reino para a terra. E aqui vale também ressaltar que quando Jesus fala, venha a nós o teu reino, por que tem que vir? Porque ele não está reinando aqui. Né? Vamos partir desse pressuposto. Mas por que ele não está reinando? Voltando lá em Gênesis, o pecado, ele gera uma ruptura. Antes da queda, céus e terra eram fundidos em um só. Havia uma só realidade, céus e terra. Efésios 1:10, o apóstolo Paulo diz assim, o plano secreto foi revelado, que na consumação dos tempos, tudo que existe no céu e na terra vão convergir, ou seja, vão fusionar, vão se tornar um só, vão fundir. Por quê? Porque essa realidade já existia no princípio. No princípio era assim. Quando o homem peca, o pecado gera uma ruptura. E agora céus e terra estão separados. A realidade do trono, a realidade espiritual e a realidade física, a nossa realidade estão separados em céus e terra. Essa ruptura que foi gerada pelo pecado é o que nós chamamos de regiões celestiais. Então nós estamos aqui na terra, o Senhor está no céu. E os anjos, os demônios e inclusive a igreja está nessa dimensão, nessa ruptura que nós chamamos de regiões celestiais. Então quem morre em Cristo está onde? No céu. E quem está vivo em Cristo? Está tanto no céu como na terra. E isso se chama regiões celestiais. Então como igreja nós devemos aqui em Farroupilha, em Caxias do Sul e aonde você estiver, agarrar essa dimensão que nós chamamos de céus e atraí-la para a terra. Descortinar, manifestar. Por quê? Porque nós estamos tanto no céu como na terra. Isso se chama regiões celestiais. Como isso é possível? Explica aí. Uau! Agora nós vamos entrar. Essa dimensão de reino de Deus nos céus, a gente atrai ela vivendo uma igreja. Sendo uma igreja relevante, uma igreja de verdade, uma igreja séria. Né? Então, a perspectiva do reino de Deus eterno é essa. Deus está no céu, reinando sobre todas as coisas, seu reino é eterno. Independente se o homem for redimido ou não. Sim. O homem pecou no princípio e o reino continua. Né? Apocalipse 4 fala isso. Que o reino continua de eternidade, eternidade, Deus sendo adorado e tal. E aí Apocalipse 5 fala da redenção. Né? João tá lá, tá vendo aquilo rolando e tal. E de repente ele vê um livro selado na mão daquele que está sentado no trono. Na mão do Pai tem um livro selado. Que é toda a ordem criada, tudo que ele fez está dentro daquilo dali. Aquele pergaminho selado com 7 selos apontava para um testamento. Na cultura judaica, quando um pai estava a ponto de morrer, ele pegava um pergaminho, enrolava ele e colocava 7 selos. E somente podia tomar aquele pergaminho para abri-lo o primogênito, aquele que ia tomar posse da herança. Fora o primogênito, fora aquele que ia tomar posse da herança, ninguém podia abrir. Por isso que quando João olha, entra um anjo e começa a gritar na sala do trono: quem é digno de abrir o livro, desatar os selos, de abrir esse pergaminho, de olhá-lo? E aí João diz que não foi encontrado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra alguém digno. Por quê? Porque Deus não tinha filho. Deus não tem um herdeiro. Deus só tem um inimigo agora. E aí João chorou. Uau! E aí quando João chorou, um dos anciões disse: calma, João, fica tranquilo, dá uma olhada ali. Eu imagino, eu tenho um plano. E aí o ancião diz assim: calma, olha ali no meio ali. E aí João diz: quando eu olhei para frente do trono, eu vi um cordeiro. Uau! Que parecia ter sido morto, mas reviveu. E os 4 seres viventes estavam ao seu redor, olhando para ele. Ele se aproximou daquele que estava no trono e tomou o pergaminho das suas mãos. Quando ele tomou o pergaminho das suas mãos, os 4 seres viventes que estavam ao seu redor se prostraram diante dele e o adoraram. Os 24 anciões se prostraram.
multidões e multidões de anjos se prostraram e começaram a dizer: digno é o Cordeiro, um novo cântico, né? Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu e tal. Então, por que eu usei esse exemplo aqui? Porque tendo redenção ou não tendo redenção, o reino de Deus é pleno. O reino de Deus é eterno. Mas a perspectiva do reino que eu quero falar hoje, nesses últimos minutos que me restam, é sobre o reino presente. Como eu vivo o reino de Deus, que é eterno, que é consumado e que é presente. Como eu vivo ele hoje? Né? Como eu posso encontrar textos que falam a respeito disso? Né? Lucas 11, 20, Jesus ele expulsa o demônio do menino que era surdo e mudo. Surdo e mudo. Isso aí, ele expulsa o demônio daquele menino e os fariseus dizem: ele expulsa por ajuda de Beelzebul, né? Por ajuda de demônios ele expulsa os demônios. E Jesus diz: não, porque se um reino subdividido, ele não existe. Não procede. Aí ele diz assim: porém, se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então com toda certeza o reino de Deus já chegou. Aqui ele fala de que o fato de estar expelindo demônios e curando enfermos é a manifestação e a influência de um reino que havia chegado. Paulo diz em 1 Coríntios 4 que o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. Quando invade a presente era. Então, vamos lá. Como que eu vivo esse reino que é futuro e que é eterno nos dias de hoje? Eu vivo ele debaixo da perspectiva que eu chamo de perspectiva do reino presente, que é manifestando a influência do reino. Eu fiz aqui uma colinha para a gente falar a respeito disso, que a perspectiva do reino presente ela só pode ser cumprida, estabelecida ou manifesta através de uma movimentação apostólica da igreja. Para a gente falar sobre isso, a gente precisa voltar lá na cultura grega, na cultura romana, Fábio, onde fala sobre o apóstolo. Porque o apóstolo não nasceu na igreja. A gente acha que apóstolo nasceu quando Jesus disse: eu vos envio. Mas não. Jesus estava fazendo uma... Jesus sempre foi um pouco irônico, né, mano? Então ele pega o que Roma já fazia e ele diz: eu também tenho meus apóstolos. Quem eram os apóstolos romanos? Quando Roma tomava posse de uma determinada cidade ou de um país, ele enviava os seus apóstolos. Quem eram os apóstolos romanos? Qual era a função deles? Estabelecido. Era ensinar a legislação, a adoração e a língua. Estabelecia e a tipo cultura. O sistema, no caso, né? Isso aí, ele estabelecia a cultura romana, a língua romana, a adoração e a legislação. Ponto. Então essa era a função apostólica. Por isso a língua grega era falada em todas as nações que eram tomadas por Roma, porque era a língua oficial do império. Então o apóstolo tinha que chegar e ensinar o grego, ensinar sobre todos aqueles deuses de Roma, que falava de adoração, ensinar a cultura, a comida, a agropecuária, fazer estrada, tudo. E legislação, o que pode e o que não pode. Beleza? Então, quando Jesus ele envia a igreja e ele nos chama de apóstolos, o próprio apóstolo Paulo fala que até que todos chegamos à unidade de fé, Deus deu-nos para apóstolos. O mesmo Paulo disse que a igreja fundamentada sobre fundamentos apostólicos, sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, ele estava falando sobre isso. Que assim como Roma enviava os seus apóstolos, Jesus está nos enviando. Para fazer o quê? Estabelecer. Cultura, língua, adoração e legislação. Então, isso aqui é muito incrível, é tremendo, cara. Porque esse princípio da língua, ou seja, de um idioma comum entre todas as nações, é uma perspectiva que só vai se cumprir na segunda vinda de Jesus. Porém, a cultura, a adoração e a legislação já pode ser estabelecida. E uma coisa que foi Deus que desconstruiu a questão da linguagem lá em Babel, né? Porque todos no princípio já falavam só um idioma, né? Aí, agora tu veio. O que é o reino, cara? O que é o fim dos tempos? Na verdade, nós não está acabando, nós não estamos indo para o ponto final, nós estamos retornando para o ponto inicial. Oh. Então, o mundo foi mundo até Jesus. De Jesus em diante, o mundo está retrocedendo para o jardim. Então, nós estávamos andando, éramos por natureza filhos da ira de Deus, e o cosmos todo, não somente o homem, mas toda a ordem criada, estava indo de encontro ao lago de fogo, à destruição total. Só que, a partir da cruz, é estabelecido uma conversão, um caminho de volta. Um retorno. Um retorno. E aí agora a raça humana não está mais indo
ela tá voltando. Voltando para o princípio. É isso. Então vai chegar o tempo em que a língua vai ser estabelecida. Mas hoje nós podemos estabelecer a cultura do reino, nós podemos estabelecer a adoração do reino e podemos estabelecer a justiça do reino, que é a legislação. Cultura, eu não vou entrar muito a fundo aqui, talvez na próxima a gente fale um pouco sobre a cultura do reino, sobre a adoração, né? Para nós dar uma pincelada sobre a adoração, Deus, como ele é adorado no céu, nós adoramos ele na terra para atrair o seu reino, como Davi fazia. Existem alguns movimentos que eu acho muito interessante hoje, que é a Betel e o I Hope, que são igrejas que se movem com oração e adoração 24 horas por dia, 7 dias da semana, há mais de 20 anos. Os caras tiveram uma visão no avivamento de Toronto, nos anos 90, e Deus falou, olha, vocês precisam adorar e orar 24 horas por dia para preparar o caminho para o meu retorno. Os caras estão lá, aqui ó. Queimando em adoração e intercessão 24 horas por dia, para que o reino de Deus venha literalmente sobre as nações, para que toda injustiça seja destruída. Então, esse é um dos princípios sobre a adoração. Sim. Mas eu quero falar sobre justiça para a gente concluir, porque justiça, tu falou um pouco sobre uma falsa justiça, né? Que a galera às vezes vai lá, leva uma cesta básica achando que não, estou fazendo justiça. E eu quero também que tu fale um pouco sobre isso agora, antes de eu entrar, que daí dá tempo de eu tomar uma aguinha. A falsa justiça é o que mais tem acontecido, né, nesses dias. As pessoas praticam atos de justiça sem partirem de Cristo. Porque não existe ato de justiça sem partir de Cristo. Se a gente não tiver o princípio de Cristo acoplado dentro da gente, os atos de justiça serão em vão. Não é porque eu ajudo as pessoas na rua, não é porque eu ajudo as pessoas necessitadas que eu estou praticando uma justiça que agrada a Deus. Se eu não viver a justiça de Deus dentro de mim, não adianta de nada eu praticar um ato de justiça. Aí é chamado a falsa justiça. Por quê? Porque eu estou praticando algo justo, de certa forma, mas eu mesmo não vivo algo justo dentro de mim. É a falsa justiça. E é isso que eu vou falar agora. Você vai ver lá no Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre a justiça do reino. Só que Jesus ele vai falar sobre a justiça do reino confrontando a justiça dos fariseus. Aí, olha só que louco isso aqui. Ele chega e diz assim, os fariseus andam com o peito estufado nas ruas e oram nas esquinas e tal. E ele usa até uma parábola, ele fala que o fariseu e o publicano foram ao templo e tal. De quem Deus ouviu a oração? Do cara que tá falando, ainda bem que eu não sou que nem esse cobrador de impostos, ou do cobrador de impostos. E aí Jesus fala do cobrador de impostos porque ele se expôs, ele se esvaziou ali, né? Mas o que eu quero concluir aqui sobre a justiça é que tem dois aspectos da justiça do reino, que é a legislação, que é a primeira. Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito. Não matem. Eu, porém, vos digo... Agora vamos falar de justiça do reino. Eu, porém, vos digo que se você falar mal do seu irmão, xingar ele, você já o matou. Se você produzir ira contra o seu irmão, você já o matou, cara. Imagina. Se você se irá já está acoplado. Exato. Então a justiça do reino é uma justiça interna de primeiro. Primeiro a justiça age em mim. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Porém, se você... Eu te digo agora é a justiça do reino. Vamos lá. Se você olhar e desejar, você já adulterou. Então, o padrão de justiça do reino, ele começa em mim. O dos fariseus começa fora. É externo. É essa a falsa justiça. É externa. A justiça do reino é interna. E primeiro padrão legislativo. Então, eu ando num nível de caráter, de princípios e valores que são, todo contrário ao nosso contexto. Né, o nosso contexto cultural. Segundo aspecto, e aqui eu concluo, é o padrão social. E aí nós vamos entrar no que tu falou também sobre levar uma cesta básica para alguém e tal. Por que eu me movo, né? Por que eu faço isso? Vai definir se eu estou inserido numa justiça do reino ou se é uma justiça social. Qual é o motivo que você tem tomado tantas atitudes? Exato. Porque Deus sonda o teu coração. Vou te dar um exemplo bem claro de algo que eu me movo lá na minha cidade. Tem um projeto lá em Caxias que se chama Projeto Fome de Amor, do Pastor Júnior. É uma casa que eles pegam as mulheres das ruas e levam pra lá, cara. Eles cuidam das mulheres lá,
eles fazem oficina para as crianças lá do Burgo, que é um bairro muito pobre da cidade, muito violento também. Então, eles estão servindo a comunidade, estão, cara, fazendo um trabalho incrível. Eles ganharam um terreno na frente da rodoviária, um terrenão, sim, e eles vão construir uma quadra poliesportiva pro bairro. Nossa, que Tu benção. tá entendendo o nível do trampo dos caras? Incrível. E aí tá, daí tô eu lá, eu sou pastor de Emuná, o pastor Júnior é do Fome de Amor. Como que eu vou me mover em atos de justiça aqui, tá? Ele fez a Noite do X, né? Vai fazer 3 edições de Noite do X pra construir essa quadrinha lá. E aí eu fui lá, comprei um X, troquei uma ideia com ele, e aí Deus falou comigo, cara, sobre isso aqui que nós estamos falando. Deus falou assim, olha só que louco, né? Eu poderia vestir de justiça e falar assim, ele quer fazer algo ali, eu vou fazer lá no meu bairro, porque tem que ter a placa da minha igreja no movimento. Sim. Tá entendendo? Tem que chamar a atenção pra mim. Eu cheguei lá na rua da igreja, tem outra igreja lá, né? Fecharam a rua pra fazer um evento pra ganhar alma pra Jesus. Ao invés de eu pegar minha galera e se envolver, assim, chegar do nada, assim, sabe? O que vocês estão fazendo aqui? Não, nós viemos aqui orar com vocês, orar pelas pessoas, Claro. ajudar vocês a ganhar essas pessoas pra igreja de vocês. Não, eu vou dizer, não, semana que vem nós vamos fazer outro evento igual, que vamos distribuir cesta Pra básica. competir. Falsa justiça. É. Uau! Então, como que eu posso fazer? Nada impede que um dia Deus abra uma casa de mulheres lá no Fátima, lá na outra Claro. periferia. Mas, cara, eu posso cooperar com algo que Deus já está fazendo hoje. E talvez não vai aparecer o nome do Wesley, o nome da Emuná. Não vai aparecer, cara, o nosso nome ali, mas nós vamos estar produzindo algo. Isso é uma justiça legítima. É quando eu não Sem apareço. interesse. Jesus dizer assim, a tua mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Sim. Então esse é o padrão social do reino, no que diz respeito a auxiliar os pobres, o necessitado, a viúva, o estrangeiro, né? E o segundo tópico aqui desse padrão social é família, mano. Né? O homem foi criado para ser provedor, protetor e profeta. Mas o homem caído, ele perde esse princípio social. Ele já não é mais o protetor, o provedor e o profeta. Vamos falar de nós, do homem, do sexo masculino, né? Ele deveria proteger a sua casa, a sua família. Só que ele pega um bebê recém-nascido e estupra o filho. Sim. Tu tá entendendo que o padrão de justiça tá caído, mano? Sim. Precisa ser restaurado. Justiça do reino. Nós estamos falando como viver o reino hoje. É o poder, debaixo desse reino, dessa justiça, ser bom. Porque a natureza do homem é ser mal. Você não é bom, Fábio, porque você é bom na sua essência. Você é mal. Quando a gente vê esse tipo de atitude de um homem pegar e estuprar uma criança, nada mais é que a sua natureza acontecendo ali. Então, para nós concluir aqui, viver o reino hoje nada mais é que se submeter à obediência a Deus. Voltar ao caminho que Adão fez. Lá no princípio. Dizer assim, eu não quero fruto, eu não quero ser Deus sobre mim mesmo. Eu derrubo o ídolo que existe dentro de mim. Né? Filipenses 3,19. Porque o Deus do homem caído é o seu próprio. A gente acusa o católico, o bandista de idólatra, porque eles têm uma imagem de gesso lá. Mas nós temos uma imagem dentro de nós. E aí, segundo o que a Bíblia diz, o que está dentro é pior do que está fora. Aí que tá. Aí eu destruo a tua imagem lá que tu adorava, mas eu não destruo a imagem que existe em você, dentro de você. Quem faz isso? A justiça do reino. Eu só posso ser inserido no reino destruindo a imagem que existe de mim mesmo dentro de mim e me sujeitando à vontade de Deus. E aí nós concluímos hoje compreendendo que eu só posso viver o reino presente abrindo mão da minha vontade e do meu governo pessoal para me sujeitar ao Senhor e ao que Ele quer e ao que Ele decide. E à legislação dele. Obedecendo por amor. Uau. E não por uma obrigação. É isso. É isso, meus queridos. Bate-papo maravilhoso com o pastor. Já alinhamos aí para a gente estar aqui de novo conversando sobre o restante desse tema. É um tema um pouco comprido, a gente quer detalhar um pouco mais. Eu quero aprender mais das coisas de Deus e desfrutar e queremos compartilhar com vocês. Quero pedir para o pastor Wesley fazer uma oração e vamos estar nos despedindo no nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço por cada pessoa que nos acompanhou, Senhor, nesse bate-papo, nessa mesa, nessa ceia aqui onde nós compartilhamos as Escrituras, Senhor, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação para que nós possamos compreender essas verdades eternas, que isso possa promover o aperfeiçoamento dos santos que me ouvem, mas também que possa despertar uma certa curiosidade naqueles que não são cristãos, que estão me ouvindo também, Senhor. Nós possamos servir a mesa de cada um aqui,
que nenhuma palavra se perca. É isso que eu oro, Senhor. Que a mesa seja posta no nome de Jesus. Amém? Amém. Cara, antes de concluir, eu gostaria de indicar aqui para você que está me ouvindo um livro que fala sobre o que nós estamos falando aqui, que é O Evangelho do Reino, do teólogo George Eldon Led. Vou falar para o pastor Fábio aqui, para ele deixar o link, sei lá, botar uma foto aí do livro, alguma coisa assim do gênero, para você crescer nesse assunto, você que é cristão, você que não é, você pode crescer nesse tema chamado Reino de Deus. Amém? Mano, satisfação, cara. Prazeraço. Tamo Próxima, junto. tamo aí. Meus queridos, Uau. você que nos assistiu até agora, muito grato nós somos a ti. Compartilha, envia para alguém, convida alguém para assistir contigo, compartilha, espalhe a palavra de Deus, espalhe o reino de Deus. Lembra o que foi falado aqui, você é responsável para levar o reino de Deus. Que o Eterno te guarde, te abençoe, a luz dele resplandeça sobre ti. Até o próximo programa. Shalom. É isso aí, mano. Shalom. Que doideira. O cara vai indo. Não, e o reloginho ali é inimigo do cara.